Ok, então vou começar a apresentar aqui e a gente começa o nosso assunto então. Então tá bom, gente. Minha internet está meio ruim esses dias, né? O cara da Vivo parece estar me sacaneando de propósito. E eu também estava resfriado na segunda-feira, resfriado forte. Então minha voz está meio ruim. Tô falando mais fanho do que o normal, tá? Então eu vou tentar levar essa aula até onde a gente aguentar. Se eu ver que ela está ficando muito longa, eu corto ela no meio, a gente faz em duas partes, porque esse assunto de hoje ele é um assunto longo mesmo, ok? A gente começou a ver, vamos lembrar então, no nosso estudo sobre esgoto, sobre tratamento de efluentes, a gente começou a ver primeiro as características físico-químicas e microbiológicas do efluente. Então, quais são os parâmetros que ele tem que tornam ele tão perigoso, tão prejudicial para os seres humanos e para a natureza? Nós falamos de alguns parâmetros principais, né? Como, por exemplo, a DBO, né? Então, é bom que vocês saibam muito bem já o que é a DBO, para que ela serve, como que a gente mede, como que a gente interpreta valores de DBO, né? Que é a quantidade de matéria orgânica presente em um efluente. A questão de nutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio também. E a questão dos micro-organismos, que o esgoto é cheio de micro-organismos patogênicos, né? Alguns são interessantes no processo de tratamento, mas muitos deles fazem mal para os seres humanos. Por isso, então, a gente tem que eliminá-los da massa de água antes de descartar o efluente no rio novamente. Aí a gente aprendeu sobre como que a gente transporta o efluente, características de escoamento. Nós vimos que diferente de transportar água, transportar efluente é bem mais complexo, né? Já que o efluente vai correr por gravidade. Porém, ele tem uma série de sedimentos que podem se acumular e entupir as redes, causar problemas de escoamento, mau cheiro, retorno na casa de consumidores. Então, por isso a gente estudou como que a gente faz o transporte do efluente de uma forma adequada até chegar na estação de tratamento. Então, a gente aprendeu também os nomes dos equipamentos, das redes coletoras. Olha quanto assunto a gente já viu. E aí, quando o efluente, enfim, chega na estação de tratamento, a gente vai começar a tratar ele. E a primeira etapa básica para qualquer sistema é o pré-tratamento, ou tratamento preliminar. Porque eu vou remover dele, primeiramente, qualquer coisa que possa danificar as minhas próximas etapas. Então, no tratamento preliminar, a gente tem pelo menos a remoção de sólidos grosseiros e de areia, uma vez que esses dois materiais, se adentrarem na minha estação de tratamento, vão entupir tubulações, atrapalhar o tratamento biológico, vão causar um desgaste acelerado dos materiais que compõem a minha estação de tratamento. Então a gente vai ter lá o gradeamento, pelo menos, né, ou uma peneira rotativa, ou alguma coisa similar para retirar os sólidos grosseiros, e uma caixa desarenadora. Feito isso, segue para a próxima etapa, que é o chamado tratamento primário. Nós, no tratamento primário, fazemos com que o esgoto passe bem lentamente por um decantador, e aí o floco que existe ali, né, naturalmente, os flocos biológicos, eles vão para o fundo do meu sistema pelo seu próprio peso. Então, o tratamento primário corresponde a um tratamento físico, onde eu deixo a água descansando por um tempo suficiente para que esses flocos decantem para o fundo do meu sistema. O tratamento primário, a gente vai ver a partir daqui de lodos ativados, nem sempre ele estará presente, dependendo da opção por tratamento que eu queira na minha estação de tratamento. Então, hoje em dia, como tratar esgoto é uma coisa cara e complexa, nós estamos dando preferência por tratamentos que economizem em termos de área construída. Então, tratamento primário é uma área a mais que eu tenho que construir, exige equipamentos, dispositivos, coisas a mais. Então, a gente tem optado por sistemas que eliminem o tratamento primário.
E o processo de lodos ativados é um desses sistemas que permite esse tipo de remoção do tratamento primário. Mas as ETs mais antigas, as ETs convencionais, têm o tratamento primário, né? Dele vai sair o lodo primário, que aí eu tenho que levar para digestão, né? Uma vez que é um lodo altamente putrescível, tão perigoso quanto o esgoto, né? Quanto os sólidos dissolvidos, ok? Então essa é a característica do tratamento primário que nós vimos então na nossa última aula. Então, até esse momento, eu só removi do esgoto coisas que podem ser removidas fisicamente. Mas, até essa etapa, eu removi cerca de 40, no máximo 40% da matéria orgânica, da DBO. Lembra? Importante você lembrar desse nome que é a DBO. Removi cerca de 40% da DBO. Mas, em termos de lançamento para o corpo receptor, muitas vezes eu ainda não estou cumprindo a legislação. Para isso, eu preciso aplicar um tratamento secundário, onde eu consiga remover a matéria orgânica que está dissolvida na água. A matéria orgânica dissolvida, que existe em maior quantidade no esgoto, é a de mais difícil remoção, porque eu não consigo remover ela por processos físicos. Até poderia se eu usasse um sistema de ultrafiltração, só que ia ser um sistema muito caro, muito lento, que ia estar o tempo todo tendo problemas operacionais, com entupimento, essas coisas. Ou se eu aplicasse um processo químico, só que aí eu ia usar muito reagente químico, poderia ter a formação de subprodutos que são mais perigosos ainda do que o efluente em si, teria uma geração de lodo muitas vezes muito maior. Então nós optamos no tratamento secundário por tratamentos biológicos. Nós vamos fazer com que as bactérias comam a matéria orgânica dissolvida, reduzindo a DBO a valores aceitáveis. Então, nós vamos ver nas próximas aulas vários tipos de tratamentos secundários possíveis. Tratamentos aeróbios e anaeróbios, e dentro dessas duas categorias, com ou sem oxigênio, as diversas variantes que existem. Então, a gente tem, por exemplo, lodos ativados, biodiscos, lagoas de estabilização, filtros biológicos. A gente tem os reatores anaeróbios de fluxos ascendentes. Então, tem muitas variantes possíveis para tratar, ok? Nós vamos começar hoje pela que tem sido mais utilizada, que é o processo de lodos ativados, ok? Então, depois dessa introdução meio compridinha, né? A gente vai começar a falar, então, do tratamento secundário agora. Bom, aqui meio que eu já falei para vocês. Então, quando a gente aplica o tratamento primário e o pré-tratamento, a gente consegue remover entre 25% a 40% da DBO. Só que em termos de lançamento para o corpo receptor, muitas vezes isso não é o suficiente. Né? Nós vamos estudar as leis de lançamento, mas na matéria de recursos hídricos, e a gente vai ver que, por exemplo, para lançar efluente no corpo receptor, é necessário que eu consiga remover pelo menos de 60% a 80% da DBO inicial, dependendo da legislação. Se for o decreto 8468, eu tenho que reduzir pelo menos 80% da DBO que está entrando na estação de tratamento. A resolução 430 permite que você reduza em 60%, ou ela dá um limite mínimo de 120 miligramas por litro de oxigênio, se não estou enganado, tá? Não tenho certeza se é 120. Mas, de qualquer maneira, 25% a 40% muitas vezes não é o suficiente para que eu possa lançar este efluente no corpo receptor. Então, na maioria dos casos, a gente vai ter que aplicar um tratamento secundário. Em termos de sólidos suspensos, as etapas anteriores até têm uma eficácia maior. A gente já consegue remover cerca de 70% com o pré-tratamento e tratamento primário, tá? Só que a gente ainda tem os sólidos finamente particulados, aqueles que não foram removidos por processos físicos, porque eles são muito pequenos ou muito leves, tá? E principalmente a gente tem os sólidos dissolvidos, que não vão ser removidos pelos processos tradicionais. Eu precisaria de um processo mais avançado para essa finalidade, tá? Então, a partir de agora, a gente busca aplicar um processo de tratamento biológico, pois os físico-químicos demandariam o uso de muito produto químico, tá?
iriam gerar grandes quantidades de lodo. Então, nós vamos usar as bactérias para fazer esse trabalho para a gente. O que elas fariam naturalmente no corpo aquático, nos processos de autodepuração, um rio, naturalmente, ele se trata, dependendo da vazão e dependendo da carga orgânica que eu lanço nele e do tempo que eu dou para ele. Então, uma estação de tratamento, ela faz o que o rio faz, o que a natureza faz, mas de uma forma controlada, de um espaço físico onde eu consigo alinhar os processos, as metodologias, de forma a otimizar o ganho de tempo e conseguir reduzir o máximo possível o teor de matéria orgânica, tá? Bom, então o tratamento secundário é isso, aplicar processos biológicos, que podem ser aeróbios ou anaeróbios, para a remoção da carga orgânica dissolvida, tá bom? Aquela que eu não consigo remover por processos físicos. E também desses sólidos finamente particulados, tornando então possível o lançamento do efluente tratado lá no corpo receptor. Nós vamos ver vários tipos de tratamento biológico, tá bom? Todos com pontos positivos e pontos negativos. E a escolha pelo tipo de tratamento vai depender da área que eu tenho disponível, né? Da mão de obra que eu quero utilizar, se é uma mão de obra mais especializada ou é uma mão de obra mais simples, das características do efluente que eu vou tratar, do uso de energia elétrica. Isso aqui é uma variável muito importante, porque energia elétrica é um custo muito alto no meu processo. Então, eu escolho se eu vou usar processos que usam mais ou menos energia elétrica, dependendo do preço dela, do domínio que eu tenho dessa tecnologia que eu vou aplicar, entre outras coisas que vão ser os fatores decisivos no tipo de processo que eu vou utilizar. E nós, então, vamos iniciar os nossos estudos por um dos métodos mais aplicados atualmente, que é o processo de lodos ativados. Guardem bem esse nome, porque na área de tratamento de efluentes, vocês vão ver isso aqui a rodo, tá? Vocês vão ver muito disso aqui, porque realmente ele é um dos mais aplicados, uma vez que ele tem uma eficiência muito grande e ele é razoavelmente simples de operar, não é uma coisa muito complexa. Existem processos mais simples, claro, mas que não alcançam muitas vezes a eficiência que o processo de lodos ativados alcança para a gente. Então, vamos começar a falar dele. Primeira coisa, processo de lodos ativados é um processo aeróbio, ou seja, eu nunca posso deixar faltar o oxigênio, senão meu processo descamba, tá? Posso alcançar eficiências de até 98% na remoção da DBO solúvel. Por que eu não consigo alcançar 100%? Porque uma parte dos micro-organismos que vão comer a matéria orgânica sempre estará presente no meu efluente final. E esses micro-organismos são feitos de carbono. Então, consequentemente, eu sempre vou ter uma DBO remanescente. Muitas vezes a DBO já não é mais em função do que veio das pessoas, já não é mais uma DBO original do efluente. Muitas vezes essa DBO remanescente corresponde a esses micro-organismos que eu utilizei no meu processo e que aí eu não consigo remover 100% deles, tá bom? Então, raramente, eu particularmente nunca vi um processo que remova 100%, um processo biológico, né? Porque as bactérias são carbono, tá bom? Requer obrigatoriamente a decantação do lodo secundário. Então, nós falamos no tratamento primário que vai sair o lodo primário, que ele é altamente putrescível, né? No processo de lodos ativados, obrigatoriamente, eu tenho que ter também um decantador secundário. Então, eu vou ter um decantador secundário para remover o lodo. Esse lodo vai ser chamado de lodo secundário, tá? E ele é composto basicamente por micro-organismos que foram gerados, né, no meu processo de aeração. E eu vou pegar esse lodo e uma parte dele eu vou retornar para o começo do processo. É aí que está a grande sacada do processo de lodos ativados, e a gente vai ver melhor daqui a pouquinho o porquê disso aí, tá? Então, ele é um processo onde a massa biológica vai crescer, flocular,
E então uma parte dessa massa biológica, que nós vamos chamar agora de lodo secundário, vai ser recirculada para o início do processo novamente. Então, o processo é basicamente assim, né? Até aqui a gente tem o tratamento preliminar ou pré-tratamento, como vocês já viram. Aqui nós temos o tratamento primário, tá? E aqui é o tratamento secundário, até essa etapa aqui, ó. É o que a gente tem como tratamento secundário. Então, eu vou passar o meu esgoto por um tanque de aeração, onde eu vou injetar muito oxigênio, é um processo aeróbio, as bactérias vão comer, ter oxigênio o quanto elas precisarem, eu nunca vou deixar faltar o oxigênio, tá? E aí elas vão crescer, se multiplicar, flocular, e eu preciso então remover elas do meu efluente. Para isso eu uso então o decantador secundário. Então o lodo secundário, que a gente acabou de ver, que ele é composto principalmente por bactérias, eu vou pegar uma parte dele e reenviar de volta para o começo do meu tanque de aeração. E é aqui que está a grande sacada dos lodos, do processo de lodos ativados. Essas bactérias vão agilizar o processo de tratamento, uma vez que elas já vão estar adaptadas ao meio. Elas já estarão adaptadas às condições de pH, temperatura, luminosidade, produtos químicos presentes na água. Então, a gente pula algumas etapas do processo de crescimento microbiano. E a gente vai ver daqui a pouquinho quais são, tá? Uma parte desse lodo eu descarto, tá bom? Isso é necessário para manter a saúde do lodo, a saúde do meu sistema. E a gente vai ver, então, as variáveis e como que a gente determina esse descarte de lodo, tá? Feito isso, então, se eu não tiver um tratamento terciário, já posso lançar o meu efluente no corpo receptor, porque, hipoteticamente, ele já vai estar dentro dos padrões de lançamento exigidos pela lei. Então, visualmente, o que a gente vai ver numa estação de tratamento é isso, tá? O efluente chegando num tanque de aeração, onde eu estarei fornecendo, então, muito oxigênio para ele. Depois ele vai passar para um decantador secundário. Nesse decantador secundário, eu vou ter uma estação elevatória de lodo, que vai fazer a recirculação do lodo de fundo, e ela vai empurrar esse lodo de volta para o começo do tanque de aeração. E uma pequena parte vai ser descartada do meu sistema, tá? Mas são esses dispositivos básicos que existem dentro de uma estação de tratamento por lodos ativados. Bom, qual que é o que o pessoal que estuda isso, que estuda tratamento de esgotos, viu como possibilidades para desenvolvimento do lodo ativado? Eles se basearam no crescimento bacteriano, que ele existe em etapas muito bem definidas. Então, olha só. Quando eu tenho o meu efluente, que está representado aqui por essa linha cinza, entrando num sistema, pode ser um rio, pode ser um reator de tratamento de uma estação, tá? A quantidade de matéria orgânica é a máxima. Nessa parte, a quantidade de micro-organismos é a mínima. Então, eu tenho muita matéria orgânica e muito pouco em termos de micro-organismos. Esses micro-organismos, eles existem naturalmente no esgoto. Eles vêm com a própria rede coletora. Só que como a inserção de ar no esgoto é muito baixa, qualquer oxigênio que entre na massa de esgoto vai ser consumido imediatamente pelos micro-organismos presentes ali, pelos micro-organismos aeróbios, tá? Só que, em compensação, o esgoto ele não tem capacidade de ser tratado enquanto ele está sendo transportado, porque, como eu disse, a quantidade de oxigênio é muito baixa. Quando chega numa estação de tratamento, então, eu tenho muita matéria orgânica e muito pouco micro-organismo. E é isso que nós chamamos de fase lag, LAG. O que é, então, essa fase lag? É uma fase adaptativa, onde os micro-organismos agora estão entendendo a situação onde eles se encontram. Então, eles começam a entender como que é o pH do meio, a temperatura, a luminosidade, a quantidade de oxigênio, se tem a presença ou não de produtos químicos.
se tem a presença ou não de algum predador, a quantidade de alimentos que está disponível. É igual a gente quando a gente começa num trabalho novo, né? Quando a gente ou entra numa escola nova, né? Então a gente no primeiro dia de aula, a gente está se adaptando ao ambiente, quem são os professores, quem são meus colegas de sala. Será que essas matérias serão muito difíceis? Será que eu lembro das coisas que eu tenho que fazer no ambiente escolar? Então essa fase adaptativa demora aí, por exemplo, né, algumas horas, se for uma sala de aula, alguns dias, algumas semanas. Com os micro-organismos também, essa fase adaptativa chamada de fase lag, ela varia, né, entre algumas horas a alguns dias. Depois disso, nós temos a fase log. Depois que os micro-organismos entenderam aonde eles estão, as condições onde eles estão, eles começam a se reproduzir de uma forma exponencial. Olha como que a curvinha está subindo aqui. Boa tarde, Suplínio. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Então, os micro-organismos, eles começam a se reproduzir de uma forma exponencial, ó. Olha como é que essa curvinha laranja vai lá para cima. E eles fazem isso comendo a matéria orgânica. Então, a matéria orgânica decresce de uma forma exponencial também. Né? Então, na fase log, eu tenho um alto desenvolvimento microbiano, uma alta reprodução microbiana e um alto consumo da matéria orgânica. Então, ela começa a reduzir. É igual vocês na sala de aula, depois que vocês se acostumaram com o ambiente escolar de novo, né? Aí começa a fase da bagunça, começa a fase dos grupinhos, começa a fase do professor, posso ir no banheiro, né? Fica aquele oba-oba, aquele furdúncio, aquele zum-zum-zum. E o professor tem sempre que controlar, né? Até que chega, então, na chamada fase estacionária. Quer dizer o que, então? Os micro-organismos começam a perceber que o teor de matéria orgânica aqui embaixo, ó, já é pequeno, já não tem mais alimentos para todo mundo. Então, os micro-organismos, nessa fase estacionária, então, eles param de se reproduzir. Eles começam a consumir os próprios recursos energéticos. É como se eles começassem a fazer uma dieta, vamos dizer assim. Igual a gente na crise atual, né? A gente vê que o preço da carne está caro pra caçamba, então o que a gente faz? Come menos carne, troca por ovo, uma salsicha aqui, um franguinho ali, né? A gente começa a comer fora menos vezes, a gente se alimenta mais em casa. Isso é a fase estacionária. Os micro-organismos se dão conta que eu tenho pouco substrato presente, pouco alimento, chegou uma condição alimentar onde eu começo a ter um estresse entre os micro-organismos. Então, eles começam a consumir as gordurinhas que eles acumularam na fase anterior. E uma das formas de você não gastar energia é você não se duplicar, é você não se reproduzir. E é isso que os micro-organismos fazem na fase estacionária. Bom, chega um ponto aqui, ó, onde a quantidade de matéria orgânica agora é muito pequena. Essa matéria orgânica, a partir desse ponto, ela é principalmente causada pelos micro-organismos. Ou seja, a carcaça dele, que são feitas de carbono, né, também correspondem à matéria orgânica. Então, começa aqui na fase endógena, onde eu começo a ter a morte desses micro-organismos. Como o alimento está numa condição muito baixa, muito escassa, os micro-organismos já consumiram as reservas energéticas deles nas fases anteriores, na fase anterior, né, na fase estacionária, e agora eles começam a morrer de fome. Quando eles morrem, acontece um fenômeno chamado lises, né? Então, é como se o micro-organismo fosse uma laranja sendo espremida. Então, rompe a parede celular do micro-organismo e ela expele nutrientes, carbono, nitrogênio, fósforo, potássio. E esses nutrientes que são expelidos vão servir de alimento para outros micro-organismos. Bonitinho meu micro-organismo aqui, né? Então começa uma espécie de canibalismo. Os micro-organismos que morrem servem de alimento para os micro-organismos que estão tentando sobreviver. Mas, como há uma escassez muito grande de matéria orgânica,
eu começo a ter o decréscimo de população microbiana. Então, os micro-organismos começam a morrer de fome mesmo. E essa fase, então, nós chamamos de fase endógena, tá bom? E esse ciclo que eu acabei de passar para vocês, ele é muito bem estabelecido dentro da biologia, né? Dentro do que se entende por crescimento microbiano. Sempre que a gente tem, então, substrato e micro-organismos, nós temos muito substrato e pouco micro-organismo. Essa é a fase lag. Micro-organismo se reproduzindo descontroladamente e o substrato diminuindo exponencialmente. Fase log. O alimento está escasso. Fase estacionária. O micro-organismo para de se reproduzir. O micro-organismo começa a morrer de fome. Fase endógena, tá bom? E por que eu tive que explicar tudo isso para vocês? Ó, esse slide eu vou pular porque é tudo que eu acabei de explicar, tá bom? Porque a compreensão das etapas do crescimento bacteriano é a peça central do processo de lodos ativados. Quando a gente recircula parte do lodo secundário, nós estaremos pulando a fase lag. Lembra que eu falei que a fase lag é a fase adaptativa? Pode demorar algumas horas até alguns dias. Quando a gente recircula o lodo, eu pulo a fase lag, porque eu estou recirculando micro-organismos que já estarão adaptados ao meio, micro-organismos que já se situam, já sabem onde eles estão, e então a gente vai pular a etapa da fase lag e já mandar eles direto para as próximas fases. A fase de crescimento exponencial, né, a fase log, ou a fase estacionária, ou a fase endógena, tá? E com isso a gente consegue ganhar muito tempo no tratamento do efluente. Se eu ganho tempo de tratamento, eu posso construir reatores menores, ocupar áreas menores, gastar menos energia elétrica, e o meu processo tende a se baratear ao longo do tempo, tá bom? Então a gente manipula, né, o lodo de forma a favorecer a ocorrência das outras fases, que não é a fase lag no caso. Então, eu preciso que vocês comecem a entender algumas palavrinhas que eu vou falar bastante ao longo desta nossa aula, tá? Como que a gente sabe se os micro-organismos estão presentes ou não, e se eles são ativos ou não? Bom, o jeito mais fácil é fazer uma incubação, né? Eu pego uma amostra de efluente, coloco numa placa de Petri, forneço o alimento essencial para o micro-organismo, espero um período de incubação, que pode ser de 5 a 7 dias, depois eu vejo se houve crescimento biológico. Só que isso demora 7 dias, 5 dias, demora uma vida. Existe um ensaio que é muito mais rápido para a gente determinar isso, que é o chamado ensaio de sólidos totais. A gente tem que ter essa aula prática, mas aí não sei se a gente vai conseguir voltar a tempo, né, no nosso curso, se a gente vai continuar EAD, mas é um ensaio que é legal vocês aprenderem, que se chama ensaios de sólidos totais. Eu vou abrir um parênteses aqui, rapidinho, só para a gente entender um pouquinho, ó. Como que funciona um ensaio de sólidos, tá? Eu pego 1 litro de efluente, ou qualquer coisa parecida, né? Um volume decidido, né? Pode ser 1 litro ou 100 ml. Deixa eu diminuir um pouquinho a pontinha dessa caneta aqui. Tá. Bom, aí o que eu faço com este volume? Eu filtro ele numa membrana filtrante muito fina e muito específica. Coloco aqui um filtrinho especial, tá? Isso depois é puxado por um Kitasato, um sistema de filtração a vácuo, que estará preso a uma bomba a vácuo. Então eu jogo meu efluente aqui, ele vai filtrar, né? E aí que está o barato do negócio. Esse filtrinho que eu uso, né, nesse sistema, ele vai estar cheio de um material cinza finamente distribuído aqui. Esse material cinza que ficou preso no meu filtro, tá? São os meus sólidos suspensos.
Ou seja, aqueles que eu conseguiria remover, teoricamente, até o tratamento primário, a partir do pré-tratamento e do tratamento primário. Só que vai sobrar um líquido aqui no fundo, né? Esse líquido que sobrou também é cheio de matéria orgânica. Essa matéria orgânica que não foi retida no meu filtro. E esses são os meus sólidos. Peraí, deixa eu lembrar agora o nome, hein? São os meus sólidos dissolvidos, tá? Ok? Então, os meus sólidos dissolvidos são aqueles que os meus micro-organismos vão utilizar como alimento, que eu não consigo remover por processos físicos, tá? E aí, como é que funciona o resto do experimento? Bom, eu pego um cadinho, que parece uma xicrinha de café, né? Tem vários tamanhos esse cadinho. Eu coloco dentro dele o meu efluente, ou então eu pego outro cadinho e coloco dentro dele este meu filtro. Eu vou representar pelo meu filtro aqui, ó. Tá? E aí o processo que eu vou fazer com os dois é o mesmo. Primeiro, eu vou secar em 105 graus Celsius. Quando eu faço esse processo de secagem em 105 graus Celsius, tá? Eu tiro toda a umidade e só resta a fração sólida de fato, tá? Essa vai ser a minha massa total, né? Eu vou chutar aqui, por exemplo, tá? Vamos supor que depois da secagem, aqui sobrou, sei lá, aqui sobrou 10 gramas, eu estou chutando bem alto, tá? E aqui, somando as massas, deu também lá 5 gramas, por exemplo, tá bom? Estou chutando bem alto. Depois que eu faço essa secagem, eu levo meu cadinho num forno mufla, que é um forno que vai operar a 550 graus Celsius. Igual um forno de pizzaria, mas bem mais quente, tá? O que vai acontecer dentro desse forno a 550 graus Celsius? Tudo que for orgânico vai volatilizar. Tudo que for orgânico vai queimar e evaporar. E vai sobrar somente a fração que não é orgânica, tá? Tudo que volatilizou, eu chamo de sólidos voláteis. Eles podem ser suspensos ou dissolvidos. Tudo que não volatilizou, eu chamo de sólidos fixos, ou seja, aquilo que não era orgânico. Então a gente pode estar falando aí de areia, cimento, vidro, pedacinho de fibra, de qualquer coisa, sei lá, tá? Os sólidos voláteis correspondem a tudo aquilo que é orgânico. Ou seja, aqui que está o bacana, hein? Neste filtrinho aqui, ó, ficaram retidos os micro-organismos. Quando eu pego esses micro-organismos e coloco num forno a 550 graus Celsius, esses micro-organismos serão queimados. Então, pela diferença do cadinho, depois da secagem, vamos supor que aqui caiu para 3 gramas e aqui caiu para, sei lá, tá? Aqui caiu para 4 gramas, tá? Quer dizer que a fração que evaporou aqui foi de 6 gramas e a fração que evaporou aqui foi de 2 gramas. Então, eu considero que, teoricamente, essas 2 gramas de sólidos suspensos voláteis, tá? Correspondem à quantidade de micro-organismos que eu tinha presente na minha massa, na minha amostra. Então, a gente faz esse ensaio que demora aí em torno de 7, 8 horas, porque uma parte do ensaio é em banho-maria, e aí que demora um pouquinho, né? Para conseguir chegar nesse resultado aqui de sólidos suspensos voláteis. Porque essa fração representa para mim a fração de micro-organismos. É aqui que eu consigo saber se minha amostra tem muito ou pouco micro-organismo presente, tá bom? Então, sempre que a gente tiver uma estação que trabalha com lodos ativados, a gente vai realizar ensaios de sólidos, buscando obter o resultado de sólidos suspensos voláteis, porque esses sólidos suspensos voláteis representam os micro-organismos presentes na minha amostra de água, tá bom? Essa parte foi meio puxada, né? Pode falar, seu Plínio.
esse primeiro cadinho da esquerda, o que ele tem mesmo? Sólidos suspensos dissolvidos, que seria o alimento para o micro-organismo. Tá, e você dissolve ele ou já pega lá do efluente? Pego do efluente. Deixa eu tentar De novo, limpar como aqui. você obteve esse primeiro cadinho da esquerda? Como é que é? Essa, Oi, Plínio, ficou um pouquinho baixa. o primeiro cadinho, como você obteve aquela mistura de sólido suspenso e água, eu creio. Sim. Não, é o esgoto bruto, seu Plínio. Você pega o esgoto bruto e põe aquele Exatamente. cadinho. Isso, exatamente. Eu pego o esgoto bruto, tá? E aí que eu faço um processo de filtração com ele, entendeu? Eita, peraí. Peraí que ele virou um quadrado aqui. Eu pego o esgoto bruto e eu faço um processo de filtração, tá? O que ficar retido no filtro, igual eu comentei com você, para você, tá? O que ficou retido no meu filtro são os chamados sólidos suspensos, tá? Por que sólidos suspensos? Porque ali eu tenho tudo aquilo que decantaria pelo seu próprio peso. Então, aqui nos sólidos suspensos, eu tenho micro-organismos, eu tenho areia, eu tenho cimento, eu tenho fibra, eu tenho plástico, eu tenho um monte de coisas que são à base de carbono ou não, mas que tem uma densidade muito próxima ou um pouquinho maior do que a densidade da água, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, plásticos, tá? Mas tem várias outras coisas aqui, tá bom? Esses são os sólidos suspensos. Eu quero saber quanto disso é orgânico. Quanto disso corresponde à matéria orgânica, tá? Então, o que eu faço, então? Como eu falei, eu seco o cadinho primeiro, né? Tiro toda a água dele, evaporo toda a água a 105 graus Celsius depois de um banho-maria, tá? Deixa eu só continuar aqui o raciocínio, tá? Então, eu faço a secagem desse cadinho em banho-maria. E depois do banho-maria, eu levo numa estufa a 105 graus Celsius, tá? E aí, com isso, eu vou ter só a fração sólida. Tudo que era água, que é peso, é uma análise gravimétrica, onde o peso é muito importante. E eu não quero pesar água. Então, depois que eu faço isso, a água evapora. Só que aí, no meu cadinho com o meu filtro, eu não vou ter somente os micro-organismos. Eu tenho aqui micro-organismos, areia, plásticos, pedaço de vidro, pedaço de cimento, um monte de coisinhas misturadas. Então, qual que é o próximo passo, então? Eu levo isso aqui num forno chamado forno mufla em 550 graus Celsius. Por que tem que ser uma temperatura tão alta? Porque nessa temperatura alta, tudo que for orgânico vai queimar, vai volatilizar. Tudo que é orgânico vai pegar fogo. Vamos colocar dessa forma assim, tá? Então, vamos supor que o cadinho, o peso total dele era de 10 gramas, tá? Dentro dele, eu tenho o filtro, que eu já descontei a massa do filtro, tá? 10 gramas de material sólido. Depois que ele passou no forno mufla, tá? Eu peso o cadinho de novo, com o filtro e tudo mais. E aí, isso aqui diminuiu para 4 gramas, por exemplo. E cadê as outras 6 gramas que estavam aqui? Evaporou. Na hora que foi em 550 graus Celsius, 6 gramas viraram gás. Ou seja, esses 6 gramas que viraram gás corresponde a tudo que era orgânico. Então, essa aqui é a minha fração orgânica. Micro-organismos, plásticos, que mais que a gente tem de orgânico? Fibra, tecido, açúcares, óleos. Só que no ensaio de lodos ativados, eu também não posso ficar fracionando isso. Tá, 6 gramas era orgânico, mas quanto que era de óleo, quanto que era de fibra, quanto que era de micro-organismo, quanto que era de plástico? Não, tá? A gente interpreta que tudo que queimou, entre aspas, era micro-organismos.
tá? É isso que a gente vai interpretar do ensaio de sólidos. Então, esses 6 gramas, que são a fração orgânica, a gente chama de sólidos suspensos voláteis, porque eles volatilizaram no meu ensaio. Tá joia? E aí, só para ficar bem claro também, eu faço o mesmo ensaio, mas usando o efluente bruto. Aquele efluente que passou pelo processo de filtragem. Então, no outro cadinho, eu coloco o efluente bruto, só que depois que ele foi filtrado. Quer dizer o quê? Se ele não ficou retido no filtro, a gente chama ele de sólidos dissolvidos. Quer dizer o quê? Eu não consigo remover esses sólidos por processos físicos. É aqui que eu vou entender o quanto que minha bactéria vai ter de alimento. E eu faço o mesmo processo. Seco, depois eu peso, depois eu coloco no forno mufla, depois eu peso de novo. E aí, vamos supor, tá? Quando eu comecei o meu processo de secagem, isso aqui tinha 5 gramas. Depois eu sequei, a fração que volatilizou por diferença de peso foi de 1 grama. E a fração que ficou fixa, que não queimou, né? Eu vou colocar na forma de um quadradinho aqui, de um cubinho, tá? A fração que não queimou corresponde a 4 gramas. O que isso quer dizer? Essa fração que volatilizou é a fração orgânica dissolvida. Moléculas de remédio, moléculas de açúcares, moléculas de proteínas, moléculas orgânicas de um modo geral. Isso aqui que é o alimento do meu micro-organismo. É disso aqui que o meu micro-organismo vai se alimentar. E esses outros 4 gramas aqui? Isso aqui pode ser também areia, pode ser também cimento, pode ser pedaço de vidro. Só que está dissolvido, perdão, né? Então não é isso não. Isso aqui pode ser átomos ou moléculas contendo ferro, contendo alumínio, contendo algum outro tipo de metal que estava dissolvido na água, né? E que não serve de alimento para os meus micro-organismos, tá bom? O ideal é que a gente faça uma aula da série de sólidos para que a gente consiga destrinchar, para que vocês consigam ver na prática tudo isso, tá bom? Mas, por enquanto, eu preciso que vocês comecem a entender essas frações e o que vai interessar para a gente são os sólidos suspensos voláteis por enquanto, tá bom? Posso voltar para a apresentação? Ficou com alguma dúvida por enquanto, gente? Pode voltar, obrigado. Então tá bom. Pode voltar, tudo certo, Fábio. Então, a fração que eu vou denominar de sólidos suspensos voláteis, tá? É aquela que corresponderá aos meus micro-organismos presentes. Lembrando que não quer dizer que são somente micro-organismos, tá? Eu posso ter outras coisas que ficaram retidas no filtro, mas que nesse momento eu não vou conseguir destrinchar e saber o que é cada uma delas, tá bom? Mas a maior parte a gente especula, sim. Especula não, a gente tem certeza que é de micro-organismos, tá? Mais para frente, a gente vai precisar de um outro parâmetro que são chamados sólidos suspensos totais, tá? Os sólidos suspensos totais correspondem aos sólidos suspensos voláteis, mais os sólidos suspensos fixos, ou seja, aquilo que evaporou do cadinho e aquilo que não evaporou, tá joia? Então, quando a gente faz esse ensaio aqui, ó, tá? A gente faz o ensaio de sólidos, a gente consegue descobrir que o que é cada fraçãozinha dessa aqui, tá? Quando a gente faz o ensaio, essa fração que a gente consegue descobrir corresponderá à minha fração de micro-organismos, tá bom? Então, no ensaio de sólidos totais das amostras de efluentes, uma das etapas é o processo de filtração. Os sólidos que ficam retidos no filtro são os sólidos suspensos totais. Os que volatilizam em 550 graus Celsius são os sólidos suspensos voláteis, e essa fração vai corresponder à biomassa presente nos flocos biológicos, tá bom? Então, ó, isso aqui é um floco biológico. É uma matriz de polissacarídeos recheada, é um algodão doce, vamos dizer assim, tá? Recheado com as bactérias que formam os flocos,
partículas coloidais muito pequenininhas, protozoários e bactérias filamentosas, que conferem ao floco uma estrutura rígida. Então, essas bactérias filamentosas vão se enroscando nas bactérias formadoras de flocos, que se enroscam nos micro-organismos, que se enroscam nas partículas coloidais. Tudo isso vai crescendo, esqueci a palavra agora, se embolando, né, se embrenhando e forma esse floco. E a tendência, inclusive, é de um floco atrair o outro e formar uma massa cada vez maior. Quando a gente deixa o esgoto descansando, ó, corresponde a essa fração que decanta para o fundo do meu sistema, tá? Isso aqui é o que a gente chama de lodo, e esse lodo é composto por um montão desses flocos aqui. Um monte mesmo, tá? Que vocês estão vendo aqui, é uma imagem muito ampliada, né, do floco biológico, tá? Em microscópio, vai ter essa carinha aqui, ó. Então, a gente vê um monte de fibra, de bactérias filamentosas, coloides, bactérias formadoras de flocos, tá vendo? Então, a gente consegue, no microscópio, ver cada um desses micro-organismos. E sempre que a minha ET começa a ter um baixo rendimento, começa a ter algum problema microbiológico, é recomendado que a gente faça um ensaio microscópico, que a gente veja se está havendo um equilíbrio entre as bactérias filamentosas e as bactérias formadoras de flocos, por exemplo, né? Se está havendo um equilíbrio entre elas, se alguma está presente em maior ou menor quantidade, porque se houver um desequilíbrio, isso prejudica a qualidade do meu lodo também, tá joia? Bom, e aí nós vamos entender que as estações de tratamento de lodos ativados, elas podem ser estações de baixa taxa, de taxa convencional ou de alta taxa. Vocês vão ouvir essas palavras quando vocês forem trabalhar no mercado, quando vocês forem trabalhar em estações de tratamento de esgoto. E o que são essas estações de baixa, de taxa convencional ou de alta taxa, tá? Essa taxa está relacionada a esse fator que a gente aprende a calcular, que se chama relação alimento-microorganismo, tá? Ou relação AM. Em inglês, pode aparecer como relação FM, tá? F de food e M de microorganismos, né? Microbiológico. Eu tô com o nariz estupido, meio resfriado, não vai sair direito a palavra. Microorganisms, ok? E como é que a gente calcula, então, essa relação alimento-microorganismo? Existem várias formas, eu vou passar para vocês a forma mais simples, tá bom? Vocês, como técnicos, não vão ser obrigados a calcular isso. Isso é um parâmetro de projeto, ou seja, quando a gente vai dimensionar uma estação de tratamento por lodos ativados, a gente dimensiona isso aqui antes. Mas eu acho importante vocês saberem da onde saiu essa tal taxa, tá? Então, essa taxa vai estar relacionada à minha relação de alimento-microorganismo, que é o quê? A vazão de entrada de efluente no reator, vezes essa DBO inicial, a DBO de efluente no início do reator, dividida pelo volume do meu reator, que estará multiplicado pelo teor de sólidos suspensos voláteis. Então, olha só, alimento, lembra? É a DBO. É isso aqui que o micro-organismo vai comer. Então, isso aqui corresponde à letrinha A, tá? E estará relacionado com quanto de alimento eu coloco. Então, eu preciso saber a vazão. Quanto de alimento está entrando dentro do meu reator. Micro-organismo, lembra que eu falei? É o sólido suspenso volátil, tá? Então, aqui está a letrinha que equivale ao M. Só que eu preciso saber quanto disso tem no meu reator. Então, eu multiplico pelo volume dele, está representado pela letrinha V. Quando a gente faz esse cálculo, isso vai resultar em um resultado. Deixa eu voltar aqui, ó. Quando a gente faz esse cálculo, tá? Isso costuma resultar num valor que vai entre 0,05 aproximadamente, até um valor de aproximadamente 2, tá?
E a gente vai entender que, dependendo da faixa de resultado, eu vou ter um reator de taxas maiores ou de taxas menores. Então, a gente fala que, quando a relação alimento-microorganismo está entre 0,7 e 1,5, olha que unidade comprida, quilogramas de DBO por quilogramas de sólidos suspensos voláteis por dia. Professor, bugou minha cabeça. Calma. Interessa é o número, tá? Oi, filha. Papai tá em aula aqui, bebê. Papai já te dá mais um pouquinho de atenção, tá? Papai tá explicando uma coisa muito importante aqui, inclusive. Quando esse valor A sobre M ficar entre 0,7 a 1,5, eu falo que o meu reator de lodos ativados é um reator de alta taxa. O que quer dizer alta taxa? Quer dizer que tem muita comida para os micro-organismos presentes. Um reator de alta taxa, ele está operando dentro da chamada fase log de crescimento microbiano. Quer dizer o quê? Eu estou o tempo inteiro fazendo com que os meus micro-organismos cresçam de uma forma exponencial. Lembra daquele gráfico que a gente viu? Então, o tempo inteiro eu estou fornecendo muita comida, propiciando o meio para que os meus micro-organismos se reproduzam de uma forma exponencial. Porém, como eles se reproduzem de uma forma exponencial e eu estou o tempo inteiro jogando mais comida para eles, a remoção da DBO não acontece de uma forma totalmente satisfatória. Ao final desse processo de alta taxa, ainda vai ter muita matéria orgânica para ser degradada e eu vou ter uma geração de lodo muito grande e esse lodo depois vai ter que ser digerido, ok? Então, embora esta aplicação prática exista, os reatores de alta taxa não são amplamente empregados, tá bom? Existem reatores de alta taxa, mas eles não são os prediletos quando a gente faz um projeto de uma ET, tá bom? Mas existe. Então, lembra, olha só. Reator de alta taxa, tem muito alimento lá dentro, os meus micro-organismos reproduzem de forma exponencial, correspondente a uma fase log do crescimento microbiano. E é isso que você tem que lembrar quando você for para o mercado de trabalho, tá bom? Quando a gente faz a divisãozinha do alimento pelo micro-organismo e o resultado der entre 0,2 e 0,5, tá? Nós temos um chamado sistema de taxa convencional. Nesse tipo de sistema, o alimento está começando a se tornar escasso e os micro-organismos, então, começam a não se reproduzir mais. Nós vimos que isso se chama fase estacionária do crescimento microbiano. Então, eu forneço alimento para os micro-organismos, mas eu não forneço em abundância. Eu faço com que eles consumam também as suas reservas internas. Ou seja, isso é uma taxa convencional, é uma fase estacionária de crescimento microbiano, e eu vou deixar eles sempre no limite entre ter muito... Sempre no limite entre ter alimento suficiente e não ter alimento nenhum. É meio sacanagem fazer isso com os bichinhos, né? Mas é assim que a gente aprendeu a tratar efluente de forma eficaz, tá bom? Então, os micro-organismos vão consumir as próprias reservas energéticas, eu vou ter uma boa remoção da DBO e um elevado consumo de oxigênio, e o tempo de detenção hidráulico é maior do que nos reatores de alta taxa, tá? Porque eu vou precisar de um volume maior de tanque, então meu esgoto vai ficar lá por mais tempo, então esse tempo de detenção é maior. A idade do lodo, eu coloquei isso aqui com um asterisco, tá? Porque a idade do lodo, a gente vai ver mais para frente o que é a idade do lodo, também é mais elevada. Então, o meu lodo vai ter entre 3 e 10 dias de vida, e ele começa a acontecer dentro do reator um processo de nitrificação, que é a remoção de nutrientes. Lembra que eu falei no começo da aula que a gente, quando trata esgoto, também quer remover os nutrientes? Porque se eu jogar um esgoto com muito nutriente no corpo aquático, isso vai servir de nutriente para acontecer fenômenos do tipo a eutrofização. Então, meu lago vai começar a ficar verde, vai começar a ficar cheio de água-pé, de algas. Então, eu tento tirar o máximo possível dos nutrientes.
Nos reatores de taxa convencional, isso começa a ser possível. Só que para isso, eu preciso deixar o efluente mais tempo dentro do reator e fornecer menos alimento para os micro-organismos, tá? Também vou ter uma geração de lodo que também vai precisar de tratamento posterior. Quando eu faço essa continha, o resultado fica entre 0,05 e 0,15, olha como é que deu um valor bem pequeno agora, a gente tem um sistema de baixa taxa, ou, que vocês vão ouvir muito, sistema chamado de aeração prolongada. Nesse tipo de sistema, eu forneço muito pouco alimento para o micro-organismo, então o alimento está praticamente esgotado, eles começam a morrer e nós entramos na fase de crescimento microbiano chamado de fase endógena. Lembra que eu falei que acontece na fase endógena? Os micro-organismos começam a morrer por falta de alimentos e começa um processo de canibalismo. O micro-organismo que sobreviveu se alimenta do micro-organismo que morreu. E isso é muito interessante no tratamento do esgoto. Por quê? É nessa fase que eu vou ter a mais alta eficiência na remoção da DBO. É nesse tipo de reator que eu consigo alcançar quase 98% de remoção da DBO. Por quê? Lembra que eu falei que os micro-organismos também são matéria orgânica? Então eles também aumentam o valor da DBO. Então quando eu uso um reator de alta taxa, esses micro-organismos morrem e os que restaram vão comer eles. Ou seja, eu reduzo a DBO, que também é ocasionada pelos micro-organismos. Sempre vai ter uma DBO residual, porque alguns micro-organismos sobrevivem ou não tem quem se alimente deles. Então, eu sempre vou ter essa DBO residual. Então, eu nunca vou conseguir alcançar 100% de remoção, tá? Mas 98% já é uma taxa elevadíssima, é um rendimento altíssimo. E isso é possível nos reatores de baixa taxa, ou que a gente chama de aeração prolongada, tá bom? O consumo de oxigênio é o mais alto de todos os reatores, assim como a idade do lodo, que também vai ter uma idade entre 18 e 30 dias de vida. E a nitrificação ocorre no seu grau mais alto, olha só que bacana. Então a gente consegue retirar muito nutriente, favorecendo o tratamento do efluente, né? E permitindo com que a eutrofização não aconteça depois. Olha outra coisa legal desse sistema. A baixa atividade dos micro-organismos indica que o lodo não precisa ser tratado, pois ele já vai sair do sistema estabilizado. Ou seja, eu economizo o processo de digestão anaeróbia do lodo depois. Então, os reatores de aeração prolongada, se forem bem operados, não vão precisar do tratamento do lodo que vai ser gerado. Eu faço o desaguamento dele, né? Tiro a água dele, mas depois ele já pode ir direto para um aterro sanitário ou para outro tipo de uso. Eu não preciso construir outras unidades somente para tratar o lodo que vai ser gerado. Isso representa, né, economia em vários aspectos possíveis, tá bom? E em alguns casos também, não é sempre, mas eu posso, se eu quiser, esse tipo de sistema também vai dispensar o uso de decantadores primários. Olha a outra vantagem desse sistema aqui. Eu não preciso também de um tanque de decantação primária, porque o lodo que vai vir no decantador, que teoricamente viria, né, depois da entrada do meu sistema, ele também vai ser digerido, também vai servir de alimento para as bactérias do reator de aeração, do reator aeróbio, tá bom? Então, quando vocês forem trabalhar, vocês vão escutar. Aqui a gente opera um sistema de lodos ativados de taxa convencional. Aí você fala, taxa convencional. Quer dizer que a relação alimento-microorganismo é uma faixa intermediária. Quer dizer o quê? Tem essas características positivas e essas características negativas. Não, aqui no nosso sistema é um processo de lodo ativado de aeração prolongada ou de baixa taxa. Baixa taxa. Então eu não preciso de um decantador primário se eu quiser. O lodo já sai digerido. A aeração tem que ser prolongada. O tempo de detenção é maior. Tá bom? É isso que eu quero que vocês, como técnicos, comecem a compreender
porque é isso que vocês vão aplicar no dia a dia de trabalho de vocês, tá joia? Então aqui eu fiz só um exemplo, ó, da relação alimento-micro-organismo. Então suponha que eu tenho um sistema de lodos ativados que trata uma vazão de 3.400 metros cúbicos por dia de esgoto. A DBO desse efluente é de aproximadamente 0,193, ou 1930, né, quilogramas de DBO por metro cúbico de esgoto. O tanque de aeração é um tanque gigantesco, possui 960 metros cúbicos e o teor de sólidos suspensos voláteis é de 2,5 kg por metro cúbico. Calcule a relação alimento-microorganismo e determine a taxa que está sendo aplicada nesse sistema. Então, a vazão de entrada é de 3.400, a DBO de entrada é de 0,1930, o volume do meu reator é de 960 metros cúbicos e o teor de sólidos suspensos voláteis é de 2,5 kg por metro cúbico. Quando eu faço essa continha, isso dá um resultado de 0,27. E o que esse 0,27 representa para mim? Olhando nos slides anteriores, 0,27 corresponde a um reator que está operando em taxa convencional. Tá? Então eu sei que este é um reator de taxa convencional. Então os meus micro-organismos estão na fase estacionária, ele tem um tempo de detenção um pouquinho menor do que o de baixa taxa, consome oxigênio, precisa de um decantador primário. Então eu consigo fazer todas essas deduções a partir disso daí, tá bom? É só um exemplo, porque como eu disse, vocês não serão obrigados a calcular isso daí, tá bom? Isso é processo do tecnólogo, do engenheiro, durante a escolha pelo processo mais adequado, tá joia? Mas eu quero que vocês saibam de onde que saiu essa questão das taxas. Então, no processo de lodos ativados, aqui está meio que um feedback de tudo que eu já falei para vocês, tá? O efluente recebe o tratamento preliminar e, em seguida, é direcionado para o decantador primário, exceto nos casos onde esse decantador for dispensado, tá bom? O efluente, então, vai para o tanque de aeração, que nós chamamos, então, de tratamento secundário, onde ele vai receber grandes quantidades de oxigênio, havendo a decomposição da matéria orgânica pelos micro-organismos e remoção dos nutrientes, que pode ser maior ou menor, dependendo do tipo de reator que eu estou utilizando. Os micro-organismos dentro do tanque de aeração vão começar a se juntar na forma de flocos biológicos, que são constituídos por polissacarídeos, partículas coloidais, bactérias e protozoários. E o efluente é, então, encaminhado para o decantador secundário, e o líquido clarificado sairá pela parte de cima. Este é o meu esgoto tratado, que eu posso descartar agora no corpo receptor. E o lodo biológico decantará e sairá pelo fundo do meu sistema. O lodo vai ser, então, removido do decantador, a gente chama ele de lodo secundário, e uma parte eu vou enviar de volta para o início do tanque de aeração. A outra parte eu vou descartar, né, e tratar, se for o caso. O descarte dessa parte do lodo parte do princípio que os micro-organismos se multiplicam dentro do tanque de aeração, então é necessário que eu descarte esse lodo para não sobrecarregar o sistema com excesso de lodo. Os micro-organismos estão se reproduzindo, então eu preciso fazer um cálculo de quanto que eles cresceram e descartar o excesso. Porque se eu não descartar o excesso de lodo, os meus micro-organismos vão se reproduzir, se reproduzir, se reproduzir, até chegar a um ponto que eu vou ter só floco biológico, né, ocupando um espaço dentro dos meus reatores. E aí eu começo a ter uma série de problemas, né? Isso começa a colmatar. Aprendam essa palavrinha aí. Eu estou com o nariz entupido, não sei se vocês entenderam bem. O lodo pode começar a colmatar. Quer dizer o quê? Ele começa a endurecer, virar pedaços, blocos, que começam a endurecer, e aí atrapalha o bombeamento, quebra o meu raspador, entope tubulação. Então eu não quero que isso aconteça. Por isso que eu descarto uma parte do lodo. E o lodo descartado o lodo é descartado em uma quantidade bem menor do que o lodo recirculado, visando manter o equilíbrio entre a multiplicação celular e o volume controlado de lodo, tá? Isso num reator de fluxo contínuo, tá bom? Onde eu tenho o tempo inteiro esgoto entrando e o tempo inteiro esgoto saindo.
Eu não paro a entrada e a saída do meu sistema. Isso é o processo de lodos ativados. E o bacana do negócio, como eu disse para vocês, está aqui, ó, na recirculação, tá? Recirculando meus micro-organismos, eu pulo a fase lag, tá? E aí eu ganho em tempo, em espaço e uma série de outros fatores positivos aí, tá bom? Isso então é o processo de lodos ativados. Só para a gente finalizar, porque essa aula vai ficar muito longa, eu vou terminar ela semana que vem, tá? Senão ela vai ficar muito longa mesmo. A gente também tem o processo de lodos ativados por batelada. Esse que eu acabei de explicar para vocês é o de fluxo contínuo. Então eu tenho vários sistemas, várias unidades para fazer isso acontecer. O reator por batelada, eu tenho um tanque só. Tudo isso vai ter que acontecer dentro de um único tanque. E qual que é a diferença desse processo para o anterior? Eu encho esse tanque, fecho a entrada e a saída, e o volume que está lá dentro é um volume fixo. Faço o processo acontecer, esvazio o tanque e começo de novo. Então, em batelada, isso acontece de uma forma cíclica. Eu encho, processo, esvazio. Encho, processo, esvazio. No de fluxo contínuo, isso tudo está acontecendo simultaneamente. Então, nesse processo de batelada, todas as etapas vão ocorrer dentro de um mesmo tanque. Há o enchimento do tanque até atingir o volume limitante, quando então eu paro esse enchimento. Na sequência, eu realizo a aeração. Eu tenho fotos depois, tá? Mas eu vou só fazer aqui de um jeitinho para a gente tentar imaginar, tá bom? Então, eu encho o meu efluente, coloco lá uma bomba para aerar ele, e eu bombeio, né, encho de oxigênio aqui por um tempo, né, que pode ser lá de algumas horas, ou de até no máximo algumas horas no processo de lodo ativado, tá? Depois que eu deixei isso aqui aerando, eu cesso a aeração e deixo o meu esgoto parado. O que vai acontecer nesse processo onde ele vai ficar parado? O lodo vai decantar para o fundo do sistema. Tudo isso dentro do mesmo tanque, tá? Se for no processo de fluxo contínuo, eu mando para um outro tanque para que isso aconteça. Em batelada, isso acontece dentro do mesmo tanque. O líquido clarificado eu esvazio e o lodo eu deixo dentro deste tanque. E eu começo a encher com efluente de novo. Ou seja, o lodo secundário ele não é recirculado, ele é mantido dentro do tanque. Eu descarto uma parte dele e mantenho o lodo lá dentro, né? E encho com esgoto de novo. E isso é mais barato porque eu não preciso de bombas muito potentes para recircular o lodo. Eu não preciso de um tanque só para acontecer a decantação. Mas qual que é o porém? Eu consigo tratar vazões menores, né? Então isso aqui é mais aplicado em indústrias, em ETs compactas, onde eu não tenho muito espaço físico disponível, tá? Em lugares mais simples, que tem menor mão de obra, tem menor preparação do local, tá? Então a gente vai diferenciar o sistema de fluxo em pistão do sistema de batelada, tá? Então, no sistema de fluxo intermitentes ou de batelada, é isso. Eu envio o meu esgoto para um tanque de aeração, encho isso aqui de oxigênio, deixo batendo lá por 6, 10, 12, 18 horas, depende do tempo de projeto. Depois eu deixo isso aqui parado, o lodo vai decantar para o fundo, eu jogo o efluente no meu corpo receptor e depois encho com efluente de novo. E começo o processo todo novamente de uma forma cíclica, tá bom? E aí, eu acho que eu vou deixar esse assunto de idade do lodo para a próxima aula, se vocês não se importarem. A gente já está aí com 1h30 de aula aproximadamente. Vocês estão começando um assunto novo, eu acho que é muito conteúdo para a gente ver. Então, se vocês me permitem, eu vou segregar isso em 2 aulas. Semana que vem a gente vê o resto desse assunto. Idade do lodo, tipos de sistema, né, que a gente tem. A gente tem sistemas de aeração prolongada, sistema de carrossel, sistema do tipo BET, de mistura completa. Então a gente ainda vai ter que ver índice volumétrico de lodo,
Muita coisa num curto espaço de tempo, tá bom? Então, para essa aula de hoje, quero que vocês entendam isso. O que é o tratamento secundário? Dentro do tratamento secundário, o tratamento de lodos ativados. E que no tratamento de lodos ativados existem alguns parâmetros importantes que vocês têm que começar a conhecer. Fases de crescimento microbiano, aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Taxa dos reatores, baixa taxa, tradicional, né? Convencional ou alta taxa. E se a gente está operando em fluxo em pistão ou batelado, beleza? Vocês têm alguma dúvida aí que eu possa tirar? Algum comentário que vocês queiram fazer? Ok. Então, semana que vem a gente continua com a segunda parte. Ok, Roberto? Eu vou postar esse vídeo lá na sala de aula de vocês, tá? A lista de exercícios que está lá, talvez vocês não consigam responder ela completamente, porque a lista de exercícios eu baseei em toda a aula, inclusive a que eu vou dar semana que vem, tá bom? Talvez o que eu posso fazer é abrir a lista de exercícios para que vocês tentem responder mais de uma vez. Se vocês quiserem, tá? Eu vou deixar ela aberta lá. Mas aí fica a critério de vocês. E é isso aí. Deixa eu interromper aqui a apresentação. Deixa eu interromper também a gravação. Interromper aqui. Interromper a gravação. Para quem assistiu aqui, caso esteja vendo pelo YouTube, parabéns por aguentar até agora. A parte 2 em breve.